Meia mole, meia dura. Da diversidade para os padrões. Esta é uma videoaula sobre os espetaculares Malacostra, cara. Vez ou outra a gente encontra nos noticiários, principalmente esses de curiosidades, alguns animais bastante inusitados. E há mais ou menos 10 anos, uma reportagem chamou muita atenção para um bicho como esse aí que está sendo segurado por essa pessoa. Aqui, ó, vocês estão vendo? Eu acho que inclusive dá para encontrar sem grandes problemas na internet. E na reportagem, se eu não estou enganado, tinha vários desses tinham sido achados, né, no litoral e nas praias, assim, as pessoas estavam com medo, dizendo que eram baratas gigantes e tudo mais. Bom, e aí a gente começa a perguntar: será de fato que são gigantes? A palavra gigante, como diz respeito ao tamanho, é comparativa, então é relativo. Depende com o que estamos comparando. Se estivermos comparando com baratas convencionais, bom, nesse caso esses bichos são gigantescos mesmo, né? Essa pessoa que aqui está segurando um exemplar não é uma mini pessoa, é uma pessoa uma pessoa adulta de tamanho aí por volta de 1,60 m, 1,70 m. Mas será que são baratas? Bom, para serem baratas, precisam ser polineóptera. Baratas no senso científico, zoológico, para ser uma barata precisa ser um polineóptera, um membro desse táxon. Que, como a gente viu já em outra ocasião, é um táxon que possui como sinapomorfias a região vanal das asas alargada e tarsos com plântula. Nesta imagem não é possível ver com tanta precisão, mas os tarsos, ou pelo menos a parte distal dos apêndices locomotores, não tem plântulas, não tem. Aquelas almofadinhas que aumentam o poder de adesão às superfícies mais lisas. E também não tem região vanal de asas alargada, até porque nem tem asas, que dirá uma região vanal. Bom, aí você poderia perguntar, bom, quem sabe não são um táxon relativamente aparentado e de repente talvez não sejam polineóptera, mas façam parte de um grupo um pouco maior. Quem sabe um neóptera? Bom, para ser um neóptera tem que ter asas dobradas, ou melhor ainda, dobráveis sobre o dorso. Dobráveis lateralmente, né? Sobre o dorso. De novo, não tem asas. E, portanto, fica muito difícil incluí-los no grupo até dos Pterygota, que é um grupo ainda maior. Que tem como sinapomorfia 2 pares de asas, mas de novo não tem sequer um par, que dirá 2. Quem sabe um grupo maior ainda, Insecta. Será que possuem musculatura antenal no antenômero 1? A gente vai poder ver daqui a pouco. Bem, primeiro que esses bichos não possuem só um par de antenas e, além disso, como se não bastasse, a musculatura vai além do antenômero 1. Fica uma musculatura extrínseca no flagelo, que é a porção mais terminalzinha, mas não está restrita ao antenômero 1. Tentório transversal na cabeça, é claro que com essa imagem você não consegue ver, a gente teria que dissecar pelo menos o que a gente está achando que é a cabeça desse bicho. E não vai ter o tentório transversal. Assim como não tem também aquele órgão de Johnston. Se você não se lembra o que é, volte lá na aula anterior para dar uma olhadinha. E aí a gente continua se perguntando, mas o que será então? Ao virar, alguns desses bichos, dependendo da época do ano, e cá entre nós, dependendo também do sexo, e também dependendo da fase de vida, mas quando a gente vira um adulto, pelo menos, com o ventre,
a gente observa o ventre desses bichos, se for uma fêmea, nós vamos encontrar, se estiver... o termo prenha vai ser estranho aqui, mas se ela estiver fecunda, a gente vai encontrar uma região amarelada intensamente colorida. Este aqui é um tatuzinho de jardim em vista ventral. Mas mesmo esses gigantescos aí, deve ser aparentado a esses bichões. Mas veja aqui, nesse caso dá para perceber um colorido um pouco mais alaranjado aqui, principalmente nessa região anterior, em vista ventral. Essa região alaranjada é dada principalmente pelo vitelo dos ovos, muitos ovos carregados nessa região que é chamada de marsúpio, uma bolsa. E aí talvez você se lembre dos marsupiais. Então será que a gente está falando de um marsupial gigante? Bom, se a gente estiver falando de marsupial não como representante do táxon Marsupialia, nesse caso a gente estaria falando de mamíferos e aqui estaria um exemplo de um marsupial do gênero de Delphis, né? Um gambazinho, um gambá. Então talvez aqui a gente esteja falando do maior marsupial brasileiro, mas não do táxon dos Marsupialia. Muito provavelmente não se trata de um mamífero. Então, o maior marsupial brasileiro, com M minúsculo, não do táxon, mais uma vez, é bom insistir nisso, né? Não estou falando do maior Marsupialia, mas um marsupial genérico que tem marsúpio. Então, aqui está, né? Um gênero aí que ocorre, inclusive, no Brasil, um gênero de ser que possui marsúpio. As fêmeas possuem marsúpio. É uma característica bastante interessante. A gente vai ter oportunidade de entender um pouquinho melhor a estrutura do corpo desses bichos daqui a pouquinho. Mas por enquanto, só para vocês terem uma ideia, entendam que esta região terminal aqui do corpo, essa porção aqui, é composta de apêndices relativamente achatados. Mas o marsúpio é mais facilmente reconhecido um pouco mais para frente, na verdade. Um pouco em região mais anterior. Na mesma... tentem aplicar essa analogia, né? Nós temos aqui esses apêndices locomotores longos, essas pernas bastante notáveis. Mas é como se tivesse uma lâmina na coxa, bem na região basal desses apêndices. E essas lâminas vêm tanto da esquerda quanto da direita e se encontram no meio, formando um espaço, então, entre essas lâminas formadas par a par ali entre os apêndices, né? Um espaço entre essas placas e o que a gente vai chamar de externo depois, que seria o exoesqueleto ventral. Então fica um espaçozinho, um espacinho ali. E esse espacinho é que vai abrigar, então, os ovos fecundados, né? onde vão se desenvolver e, eventualmente, num determinado estágio, vão sair da mamãe após a eclosão e vão, então, começar a crescer fora do marsúpio materno. Quem sabe você já teve a chance de visualizar um bicho desses? Vamos tentar colocar uma imagem, um vídeo aqui, para ver um bicho desses. Aqui em um aquário, se eu não me engano, no Japão, servindo aí como atração turística. Prestem muita atenção no idioma para ver o que as pessoas estão falando. Olha que bicho espetacular. Podemos ver aqui os dois pares de antenas. Não dá para perceber de fato plântulas na extremidade dos apêndices. Aqui tem alguns menores. E o grandão ou grandona, por enquanto não está dando para ver. Caminhando e agora vamos se desequilibrando um pouco, né? Porque não deve estar entendendo o que é esse tal de vídeo. É um bicho aí que na fase adulta tem a dimensão de próxima a 50, 60, 70 centímetros. Chega perto de comprimento.
E pode passar facilmente dos 10 kg, né, de massa. Facilmente não diria, mas enfim, eventualmente ultrapassam essa marca, né? Então vamos falar de um grupo que inclui os parentes das baratas gigantes do mar, representantes de um grupo que vocês acabaram de ver nos últimos slides. E aqui temos vários outros parentes. E esses parentes, talvez bichos um pouquinho mais familiares. Se você já viram aquelas baratinhas da praia, também chamadas por vezes de lígias, ou tatuzinhos de jardim, outros um pouco menos comuns, como anfípodes, e aí as baratas marinhas gigantes também que vocês já viram. Alguns são muito diminutos, não tem essa ideia de que todos são gigantescos. Os próprios tatuzinhos de jardim são bem menores. Em todo caso, não é um táxon com tão poucas espécies assim. A gente está falando de um grupo que inclui mais de 10.000 espécies atuais, conhecidas, né? O nome do táxon é bastante sugestivo. Peracárida, do grego pera, que significa bolsa, bolsinha, sacola, algo assim, se referindo muito provavelmente ao marsúpio, e cárida, que faz menção aos camarões, é como se fossem camarões de bolsa, apesar de não serem camarões e nem terem uma bolsa, né, como você deve estar imaginando. Mas sim, são bichos que têm uma aparência semelhante. Muitos deles vivem, a grande maioria vive em ambientes marinhos e possuem marsúpio. Quais são as características mais marcantes, ou que vamos destacar pelo menos para estudo por enquanto? Vamos pegar 16, sendo elas corpo segmentado, tagmose, pernas articuladas. Só um detalhe. Quando eu digo tagmose, né, aquela especialização regional de segmentos que tem uma aparência, uma morfologia e acabam tendo uma função diferente também dos outros tagmas, vai ser um pouco diferente do que nós estamos habituados a ver, ou pelo menos tínhamos visto nas outras aulas, ou em outras ocasiões, em algumas outras ocasiões, como cabeça, tórax e abdômen. Aqui vai ser um pouco diferente. A gente chega lá. Pernas articuladas, dá para ver claramente essas pernas nesses bichos. Segmentos corporais. Eu vou falar desta fórmula de segmentação daqui a pouco, porque isso tem muito a ver com a tagmose. Mas enfim, são 5 ou 6, vamos deixar 5 por enquanto para não confundir. 5 com 8 são 13 e mais 6, 19. 19 segmentos corporais. Há discussões sobre isso. Pelo menos até onde eu sei, não há um consenso muito forte a respeito. Mas, em todo caso, sejam 20 ou 19, a gente não está muito longe da estrutura do corpo desses animais. Aparentemente, em todo caso, aí vamos tratar como 19. 1 a 3 pares de maxilípedes. Esses maxilípedes são apêndices pós-cefálicos, né? Então são apêndices em princípio torácicos que contribuem muito para a alimentação. É como se fossem uma mistura aí, em termos de função de caminhar e se alimentar, por isso são chamados de maxilípedes, de 1 a 3 pares. 5 pares de pleópodes ramificados. 5 pares de pleópodes ramificados. A gente está falando de apêndices que, em grande medida, seriam apêndices do que nós já chamamos em outros táxons de abdômen. Aqui não vai ser o mais apropriado, daqui a pouquinho vamos entender o porquê. Mas só para você ter uma noção de que parte do corpo estou me referindo, a que parte do corpo estou me referindo é aquela que corresponde mais ou menos ao abdômen. E vocês devem ter observado que na imagem anterior, ou pelo menos em uma das imagens anteriores, tinha um desenho em preto e branco, né, um desenho esquemático, uma ilustração só de linha, exatamente dessa região do pléon, né, que aproximadamente corresponde ao abdômen de insetos, né, aproximadamente. E esse abdômen tinha
apêndices modificados, achatados e ramificados. Né? São 5 pares. Né? 5 pares. 2 pares de antenas. O primeiro par, também chamado muitas vezes de antênulas, o segundo de antenas. Antênulas, antenas. Né? Portanto, 4 antenas. Um par de olhos compostos, exoesqueleto quitinoso. Quando eu digo quitinoso, não quer dizer que é composto só de quitina, em nenhum momento pensem assim. Por vezes, inclusive, vai ter uma composição calcária muito interessante, né? Muito notável. Mas com quitina. É isso que vocês têm que entender. Um par de mandíbulas, marsúpio, como vocês viram nas imagens há pouco, equidise, e a muda resultante, né? A equidise, o exoesqueleto antigo resultante desse processo, esses bichos é grande, principalmente dos maiores, né? Daquelas baratas gigantes, por exemplo. É algo bem notável. Neuroblastos, que são aquelas células precursoras de células nervosas, né? Gliócitos, enfim, mas neurônios também. 4 células cone nos omatídeos. Os omatídeos, ou seja, os componentes dos olhos compostos, têm 4 células cone internas que contribuem de forma decisiva para a focalização dos raios luminosos e percepção, formação de imagem. Desenvolvimento determinado, desenvolvimento embrionário determinado. Isso quer dizer que as células se especializam muito rapidamente nas primeiras etapas do desenvolvimento. E blastóporo, originando a boca. Claro. Vamos ver aqui com calma exatamente a questão da tagmose. Vamos com calma aqui para que você possa entender melhor. Uma rápida olhada, né? Uma primeira abordagem poderia ser tratando esses bichos com a seguinte composição: 5 segmentos para a cabeça, 8 para o tórax e 6 para o abdômen. Por que fica mais fácil pensar desse jeito? Porque a gente está comparando com bichos que nós já tínhamos estudado. E tradicionalmente costumam ser mais bem compreendidos. Né? Talvez por uma questão de tradição de pesquisa, de divulgação do conhecimento, ou por serem predominantemente e muito abundantes nos meios em que a gente costuma viver. Enfim, os motivos talvez me escapem, mas também não vem muito ao caso agora. Só para vocês terem noção, então tentem começar a imaginar uma estrutura corporal desse tipo. Vamos partir desse princípio. Eu nem sei, meus queridos, se essa seria uma situação ancestral. Não sei nem se seria o caso de dizer assim. Apenas para que fique mais clara a compreensão, apenas para que fique mais fácil a comparação, a gente vai partir disso aqui. Este, vamos dizer assim, pseudosegmento e esse pseudosegmento acron e telson não são segmentos verdadeiros porque não derivam de somitos no desenvolvimento embrionário. Somitos, que são aqueles pacotinhos que vão se dividindo, pacotinhos de mesoderme, que vão se dividindo por lado paraxialmente, né, lados esquerdo e direito, no desenvolvimento embrionário, e que é como se fossem as estruturas iniciais da segmentação. Então, cada parzinho de somitos dá origem a um segmento, né, vai estruturar a formação de um segmento no animal pós-embrionário. E é exatamente por isso que a gente não vai considerar acron e telson como sendo segmentos, porque eles não derivam desses somitos. A gente começa então aqui nessa cabeça com 5, vai para o tórax com 8 e abdômen com 6. Aqui acho que é relativamente fácil de entender. Ainda há bastante discussão se a cabeça de fato teria 5 segmentos. Há uma inclinação muito forte atualmente, pelo menos até onde eu pude acompanhar, e é bom dizer, eu não sou carcinólogo, esses bichos não, apesar de serem extremamente fascinantes,
eu não estudei eles por muito tempo na minha vida, né? Não fiz pesquisa com eles, nem nada assim. Então esse é um conhecimento de um zoólogo genérico, né? Então, até onde eu pude ler, até onde eu pude acompanhar, essa cabeça talvez teria 6 segmentos. Talvez 6. Só que uma das principais coisas que nós usamos, né, que nós os cientistas usamos para reconhecer, para identificar quais são os segmentos, de onde eles estão, são os apêndices. E a questão desse sexto segmento é exatamente que ele não tem apêndices, peças bucais correspondentes. Então, eu já vi alguns cogitarem que de repente até os olhos compostos poderiam ser derivados de apêndices, mas eu acho que essa ideia não tem tantos defensores atualmente. Então, os que defendem que são 6 segmentos, até onde eu acompanho, insistem que esse sexto segmento, então, não deixou traços, não deixou apêndices, não tem apêndices. Então, a gente fica com os outros. Vamos pensar agora num animal um pouquinho mais parecido com essas baratas gigantes, lígias, baratinhas da praia, tatuzinhos de jardim, enfim, com os peracáridos. E agora a gente vai tentar entender então essa fórmula de segmentos corporais. Agora vocês vão conseguir ver, não minha cabeça. A última vez que eu tentei estava aparecendo minha cabeça bem na frente da imagem. Agora não vai aparecer, então a gente vai... Aliás, falando em cabeça, vamos tentar entender um pouco essa segmentação corporal dos peracáridos, que vai dar uma ideia bem mais clara da tagmose, assim imagina. Prestem atenção que um peracárida idealizado está aqui do lado direito e a gente vai compará-lo com este outro ser, que não é um peracárida, aqui à esquerda. Tudo bem? Eu acho que dá para ver por transparência. Se não der, eu vou tentar deixar bastante claro na minha explicação. Em princípio, a gente vai pensar num organismo que tivesse uma organização corporal mais parecida com a dos insetos. Por uma questão de tradição ou conhecimento mais antigo, ou porque os insetos são bichos um pouco mais familiares, convivem conosco mais frequentemente, não sei. O ponto é que a gente vai usar os tagmas dos insetos como princípio comparativo. E quem sabe daqui a pouco você comece a estabelecer relações um pouco mais complexas entre esses padrões corporais. Bem, indo direto ao ponto. Se nós estivéssemos tratando dos tagmas tradicionais dos insetos, então seria cabeça, tórax e abdômen. A quantidade não é exatamente correspondente à dos insetos, mas só para que a gente comece a discussão, em princípio seriam 5 segmentos da cabeça, 8 do tórax, 6 do abdômen. Vamos partir dessa condição aqui, ó, do que está à esquerda mais sombreadinho, né? Além desses, tem o acron e o telson. Acron e telson, que não são segmentos verdadeiros, não são segmentos. No máximo vão ser chamados por alguns de pseudosegmentos, mas geralmente são chamados mesmo de acron e telson. E por que não são segmentos verdadeiros? Porque no desenvolvimento embrionário eles não derivam de somitos. Os somitos, que são aqueles pacotinhos de mesoderme logo no início da metamerização, da segmentação, no desenvolvimento. Nessa metamerização, esse particionamento acontece no eixo antero-posterior. E em cada um desses pré-segmentos, ou desses proto-segmentos, os somitos vão se organizando paraxialmente. São dois grupinhos, um à esquerda e outro à direita. Aí no próximo segmento, esquerda e direita, esquerda e direita. Pacotinhos de mesoderme que vão organizar e vão permitir a formação de cada um desses segmentos. E isso não acontece com acron nem com telson, por isso que não são segmentos verdadeiros, tudo bem? Então não vamos mais falar de acron e telson por enquanto. Vamos nos concentrar nos segmentos de fato. Para começar, há um debate
que se estende já há algumas décadas. Não sou carcinólogo, mas acompanho esse tipo de pesquisa há algum tempo. Perdoem-me a precisão se ela me escapar, mas eu acho que não existe ainda um consenso quanto a isso. Eu acho que é uma tendência atual de considerar a cabeça como sendo composta, na verdade, por 6 segmentos, apesar de um deles ter deixado pouquíssimos vestígios, não tem apêndices, por exemplo, e a gente consegue identificar o segmento de forma muito mais fácil quando esse segmento tem apêndices, quase sempre, né? Às vezes não precisa porque ele é muito marcado no corpo, mas muitas vezes a presença dos apêndices é o que denuncia, esses apêndices pares, é o que denuncia a existência de um segmento. Na cabeça, então, pelo que eu tenho acompanhado, há uma tendência hoje em dia de se assumir que seriam 6 segmentos, mas um deles sem apêndices, praticamente sem vestígios, então não aparece. Para todos os efeitos, morfologicamente e até mesmo funcionalmente, eu diria, acabam sendo 5, certo? Vamos pensar em 5. No tórax, em que se encontram os apêndices locomotores, quase sempre, nós vamos ter 8, nós não, né? Esses bichos. Esse bicho idealizado teria 8 segmentos, e depois mais 6 no abdômen, 6 segmentos abdominais. E o que diferencia principalmente esses tagmas é que normalmente os apêndices do tórax são muito mais voltados para locomoção cursorial, enfim, movimentação ativa, pernas e tudo mais. A cabeça geralmente para alimentação e percepção. Então estamos falando de antenas, mandíbulas, maxilas, lábio, labro, né? Pensando aí, numa comparação, é bom que fique claro, eu estou fazendo uma comparação com bichos que vocês já devem ter estudado ou já devem ter visto, que são insetos. Ou hexápodes. Ou melhor ainda, hexápodes, né? Vamos falar no português mais claro. Hexápodes, né? Comparando com hexápodes. E o abdômen seriam segmentos geralmente um pouco mais expandíveis, geralmente voltados aí para bombeamento de gases para dentro do corpo, né? Não que eles sejam os principais responsáveis, mas é que a dilatação, expansão, contração dessa região do corpo tende a aumentar e diminuir o volume interno que movimenta os fluidos corporais. Outra coisa, o abdômen geralmente comporta a genitália, pode se expandir muito, especialmente no caso das fêmeas, quando tem muitos ovos, ou quando o animal se alimenta, e geralmente estão menos relacionados com a alimentação, né? E também menos com a alimentação direta, né? Eu digo, com a captura de alimento. Mas com o processamento, sim, com a eliminação de resíduos, sim, e raramente estão relacionados com a locomoção ativa. Então a gente parte desse modelo aqui. Agora vamos começar a pensar num organismo mais peracárida, como se fosse uma baratinha da praia, um tatuzinho de jardim ou uma barata gigante daquelas que nós vimos que não são baratas. Uma barata estaria mais próximo disso aqui. A gente vai tentar entender agora um peracárida. Vamos começar por essa parte azulada, mais anterior, que agora eu vou começar a chamar de céfalon. Céfalon. E não cabeça. Por quê? Só um detalhe. Muitos vão chamar de cefalotórax. Eu não prefiro. Eu não sei como um especialista se referiria a isso. De fato, teria que perguntar para algum deles. Mas, por mim, eu prefiro chamar de céfalon e falo por quê. Porque eu ficaria mais confortável com o uso do termo cefalotórax se todos os segmentos da cabeça e do tórax estivessem compreendidos nesse tagma, o que não acontece. Então, eu vou preferir chamar de céfalon. Não sou o único, tá? Muita gente chama de céfalon também. Muitos especialistas também chamam de céfalon. Muitas revistas publicam com essa terminologia. Céfalon. Por que não cabeça, você deve estar me perguntando? Ou se perguntando. Ou perguntando para alguém. Ou perguntando para o universo.
Bom, nem todos esses vão responder, mas eu me proponho a responder. Porque veja que, além daqueles 5 visíveis, daqueles 5 conspícuos na cabeça, a gente vai encontrar um sexto. E esse sexto foi incorporado, vamos dizer dessa forma. Foi tomado por empréstimo do que seria o tórax. Então a gente tem agora 5 segmentos originalmente da cabeça, trabalhando e operando conjuntamente, funcionando com um sexto, que seria o primeiro do tórax. E esses 6 agora formam um tagma. É essa a ideia do tagma. Esses 6 segmentos estão cooperando. E o sexto geralmente entra para auxiliar na alimentação. Os apêndices do céfalon estão voltados principalmente para a percepção e para a alimentação. E o sexto, no caso que é o primeiro do tórax, incorporado que está agora, vai contribuir na captura e processamento de alimentos, ingestão de alimentos, né? Vamos colocar dessa forma. Então, apreensão, preparação, separação e assim por diante, né? Então nós temos 6 do céfalon. Bom, se o tórax inicialmente seriam 8, mas agora não tem mais 8 porque perdeu 1, né, em termos de tagma, para o céfalon, isso que sobrou não pode ser tórax, porque o tórax teria que ter os 8. E agora não tem 8 aqui. Ficaram 8 menos 1, 7. Então seria esquisito chamar isso de tórax e isso de tórax também, sendo que corresponde a segmentos diferentes. E é por isso que se convencionou chamar de péreon. Péreon. Então nós já temos céfalon e agora péreon. Então vamos pensar aqui no padrão de segmentação. Temos 5, 8, meia. Por quê? 5 da cabeça, 8 do tórax e meia disso que a gente vai chamar de pleon. Pleon. Acontece que essa fórmula segmentar é usada assim para que a gente possa estabelecer comparações com outros grupos, como por exemplo os insetos. Então a gente sabe que o péreon não é idêntico ao tórax, mas no fundo são 8 segmentos torácicos. Espero que tenha ficado claro isso, tá? Por uma questão de a gente manter uma ideia de correspondência e poder estabelecer ou inferir homologias. Mas funcionalmente os tagmas não são exatamente correspondentes, né? Então nós temos aqui céfalon, que tem 6, péreon, que tem 1 a menos, com aquele tórax idealizado, nesse caso são 7, e depois pleon. O pleon tem 5, não vai ser chamado de abdômen porque o sexto acaba tendo uma função, uma morfologia muito distintas, como a gente vai ver daqui a pouco, e comporta inclusive os urópodes. Esse sexto, que seria sexto pleon, então, ele inclusive muitas vezes acaba bastante unido, integrado ao telson. Funcionalmente, então, esses 5 operam conjuntamente. Nós havíamos visto nas imagens anteriores que são relativamente achatados e podem contribuir ali para manipulação limitada de detritos, alguns desses bichos conseguem nadar de forma limitada também, e eles podem bater um pouquinho para auxiliar. Eu não diria nem nadar, talvez, mas para se manter um pouco mais suspenso na coluna da água. Eventualmente podem auxiliar até na cópula, né, na reprodução, por exemplo. Se bem que ou melhor dizendo, acasalamento, mas em todo caso esses pleópodes do pleon acabam tendo atividade e função bastante diferentes dos apêndices do péreon, e esse sim tem uma ação notável para a locomoção cursorial, né, para o caminhar, sobretudo,
e escalar eventualmente desses animais. Vamos tentar acompanhar tudo o que eu disse agora num desenho esquemático e vejam que, apesar de estar em inglês, a gente consegue ver que nesse caso o autor resolveu chamar o primeiro tagma de cefalotórax. Como eu disse para vocês, isso é usado também, certo? Apesar de eu não preferir. Para manter a coerência e mais ainda a consistência na minha apresentação, vou chamar de céfalon. Até para ficar mais fácil, né? Eu diria até mais, mais sensato didaticamente. Então, esse aqui seria o céfalon, né? Representando o céfalon de um bichinho como aí um anfípode, enfim, uma baratinha da praia, que seja. E no caso aqui, eu acho que realmente é muito mais uma baratinha da praia, né? Em todo caso, se aplicaria de forma genérica a qualquer outro ali que a gente estava vendo, inclusive a um tatuzinho de jardim. A gente não vai entrar nas especificidades agora de cada um desses tipos de bichos, né? Mas vejam que coisa interessante. Aqui no céfalon, né? No céfalo ou céfalon. Aqui no céfalon, nós temos, ou nós encontramos, esses bichos tem nós não, né? A menos que no grupo de nós incluamos esses bichos também, o que é possível. Em todo caso, no céfalon a gente vai encontrar aqueles 6 segmentos, sendo 5 originais da cabeça, pelo menos 5 com os picos, né? Mais um que era do tórax. Então são 6 aqui. Na sequência a gente vai encontrar o périon, e daí são até 7, né? São 7. A gente vai contar até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vendo essa representação em vista dorsal, esses são os tergitos, que compõem então essa superfície dorsal do exoesqueleto. Essas placas dorsais do exoesqueleto. Depois, veja que o autor resolve chamar de abdômen. E de fato agora não tem tanto problema assim. Mas se for chamar de abdômen, vai ter que incluir este último. Lembra que eu falei para vocês que o sexto era mais difícil de perceber. Muitas vezes difícil de distinguir do telson. Aqui está, né, chamado de pleotelson, porque estão fundidos. Tanto o último segmento do abdômen, né, e se a gente for chamar de pleon, aí vai corresponder totalmente ao abdômen. Mas o sexto segmento abdominal fundido com aquele pseudosegmento que é o telson. Nesse pleotelson. E vejam como é distinto, né? Porque aqui estão os urópodes. São apêndices com uma função diferente. Não tem um aspecto parecido morfologicamente, são bastante diferentes do pleon, né, que está aqui logo na região anterior. E a gente não consegue ver esses apêndices agora porque o animal está em vista dorsal. Esses aqui que estão sendo vistos, ainda assim, são pernas do périon. Se vocês contarem, vão perceber que são 7 pares. É que eles se posicionam um pouco mais para trás aqui, ajudando aí no equilíbrio do organismo. Os segmentos do pleon têm apêndices, mas não são apêndices com aspecto mais longo, assim, né, de pernas, no caso dos peracárida, pelo menos. E daí a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 segmentos de pleon, né? Então, pleon, ou pleômero, pereômero, né, como alguns chamam. Ou, se você quiser, segmento 1, segmento 2, segmento 3, 4, 5 do pleon. Ou ainda, né, se você for pensar aqui no pleotelson como sendo mais um segmento, então a gente está falando de segmentos abdominais. Parece confuso, meus queridos, mas tentem ver isso com calma, tentem ver mais de uma vez, voltem. E se mesmo assim não ficar claro, coloquem as perguntas para que eu possa
respondê-las e tentar deixar isso mais fácil de entender. Se vocês consultarem os livros e tiverem acesso aos livros, também pode facilitar a compreensão. Tudo bem? Espero que sim. Espero que a minha didática consiga me servir melhor agora e servi-los também, né? Vamos para uma próxima característica dos Peracárida, que é a presença de 1 a 3 pares de maxilípedes. 1, 2 ou 3 pares. E o que são esses maxilípedes? A rigor, os maxilípedes são apêndices, seriam pernas. Vamos pensar numa condição idealizada e talvez aí precursora dos bichos atuais, né? Então, esses maxilípedes em princípio são pernas, né? Até porque não são apêndices da cabeça, são apêndices do tórax. E os maxilípedes, o primeiro deles faz parte do céfalon, né? O primeiro maxilípede é muito difícil distinguir o primeiro par. É muito difícil distinguir, separar esse segmento dos demais da cabeça, porque lembrem-se, né? A cabeça nesses bichos tem, o céfalon nesses bichos tem os 5 segmentos da cabeça mais o primeiro do tórax. Esse primeiro do tórax carrega para esse tagma, para esse céfalon, carrega os apêndices correspondentes. E no caso são os maxilípedes 1. Então, vamos ver se eu consigo apontar para vocês de um jeito. Todos eles estão em verdinho, tá, gente? Não sei se vocês conseguem acompanhar aqui, ó. Estou fazendo de um jeitinho bem devagar, né, tentando contornar aqui essa regiãozinha verde do primeiro maxilípede do lado esquerdo. Os do lado direito foram removidos para que a gente possa ver as demais estruturas. Mas esses apêndices correspondem, então, ao primeiro segmento do que seria o tórax, né? Então, a gente está falando do segmento 1 dessa segunda parte. Então, esse vai ser o sexto segmento do céfalon, tá? Mas, conforme o táxon, podem existir outros, né? Podem existir outros segmentos com maxilípedes, e agora todos eles são do périon, até porque eles são mais longos e eventualmente até auxiliam numa estabilização do corpo, né? Podem contribuir de forma muito limitada, claro, para a locomoção, de forma muito mais limitada do que os demais apêndices posteriores aí, né? Que ficam um pouquinho mais para trás no corpo, um pouquinho na região mais do final do corpo. Então, eu estou falando do segundo par e do terceiro par de maxilípedes. Maxilípedes auxiliam bastante aí na captura de alimentos, na manipulação dos alimentos e assim por diante. Processamento deles todos. Vejam que seres espetaculares, né? A quantidade de apêndices voltados para a alimentação. A versatilidade, a capacidade assim é absurda. Nesse momento você começa a se sentir um inútil, claro, porque você já não consegue dar conta de um telefone e um prato de comida, às vezes nem mesmo de um telefone e um sanduíche. Você que tem 2 mãos. Agora imagine essas criaturas. Eu estou falando aqui só de eventualmente 3 pares de maxilípedes. Não podemos nos esquecer dos demais, né, dos demais apêndices que em princípio são da cabeça. Todos eles fazendo parte do céfalon aqui. Pensem nas mandíbulas. Pensem no primeiro e no segundo par de maxilas. O primeiro par, muitas vezes chamado de maxílulas. Maxílulas. O primeiro par, segundo par de maxilas. A gente chama de primeiro aqueles que são mais anteriores. Então, da mesma forma como a gente tem aqui as antênulas e as antenas, de forma correspondente, ou de forma análoga, melhor dizendo, aqui existem as maxílulas e as maxilas, ou se você preferir, primeiro par de antenas, ou antenas 1, antenas 2, aqui estou falando principalmente deles agora, dos maxilípedes, né? Mas aproveitando só para falar dos outros apêndices aqui. Então, maxilas 1, maxilas 2, ou maxílulas e maxilas. Muito cuidado aqui, que muita gente não, mas eu já vi alguns alunos se confundindo quanto a isso. Eles pensam, entendi,
Antênulas, antena. Maxílulas, maxilas. Ah, então entendi. Mandíbulas, mandibas. Não tem mandiba. Mandiba não dá, não tem. Tá errado. Não serve. Não vai te ajudar. E nem vai ajudar esses bichos também, porque não existe. Não me venha com mandibas, né? Mandiba não dá. É feio, pega mal. Né? Mandíbulas, né? Diga mandíbulas. Certo? Espero que você tenha entendido essa parte. Em todo caso, não estamos falando das peças bucais, mas sim dos maxilípedes, e nos peracáridas são de 1 a 3 pares. Nesta imagem também é possível perceber aqui ao centro um maxilípede, e por vezes esses maxilípedes, que no caso não estão tão longos, né? não estão tão pronunciados. E claro, né, os maxilípedes mais posteriores costumam ser mais longos. Mas em todo caso, aqui está um maxilípede destacado para vocês perceberem que estruturas complexas. Birremes com 2 ramos e com outros enfim, com outras projeções aqui, sem contar essas cerdas, esses espinhos que facilitam e ampliam bastante a capacidade de manusear os alimentos. Nessa altura você já deve ter se dado conta disso, mas vale ressaltar. São 5 pares de pleópodes ramificados que nós encontraremos entre os Peracárida. 5 pares de pleópodes ramificados. Os pleópodes então auxiliam, às vezes, um pouquinho no manuseio de algumas estruturas, eventualmente até mesmo na locomoção, na natação, eventualmente. Embora alguns limitem-se a regular a queda ou direcionar a queda na coluna d'água. Vejam aqui, então, vamos lá, né? 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Você deve estar se perguntando, e esse último aqui, que é bem parecidinho? Faz parte daquela região com o Telson. Esses são os urópodes. Então, os pleópodes, eu acho que está em alemão essa imagem, mas os pleópodes são esses 5 pares. E vejam que eles são ramificados, são birremes, tem 2 ramos. Tudo bem? Esta você já tinha percebido, 2 pares de antenas. Antenas 1, antenas 2, com essa escama. Antênulas ou antenas. 2 pares de antenas. E claro que a função sensorial não é pequena para esses bichos, sendo longas como são. E claro, como não podia deixar de ser, o marsúpio, formado pelo encontro desses oostegitos. Enfim, são prolongamentos de cada uma dessas pernas anteriores, mais anteriores do périon, né? Na região ventral do corpo. Aqui nessa representação, em tracejado pontilhado, a gente consegue ver os ovinhos, que seria como se a gente estivesse enxergando eles por transparência no animal. Que aqui está com a face ou o lado ventral à mostra. Aqui pequenininho dá para ver também uma fotografia de um exemplar. A gente começou a encontrar os maiores padrões então dos Peracárida, como se nós tivéssemos voltado no tempo, vendo toda essa diversidade dos Peracárida, ou vendo pelo menos um pouquinho da diversidade dos Peracárida, mas tentando perceber o que de comum eles possuem.
o que será que eles guardam de herança da primeira espécie de peracárida, do ancestral mais antigo peracárida? Esses peracárida mais antigos, quando a gente vai voltando no tempo, devem se encontrar com outras linhagens. E vai ser fundamental a gente vasculhar quais devem ser essas, porque é exatamente daí que a gente vai levantar comparações úteis. Eles vão servir uns aos outros como um para o outro como grupo externo. Isso vai possibilitar comparações e então a identificação das sinapomorfias, ou nesse contexto, autapomorfias, já que a gente não explorou a diversidade dentro do táxon Peracárida. Eis que entram os Eucárida. Os Peracárida vamos deixar de lado por alguns momentos, mas eles estão à espera logo no surgimento do táxon, nesse nosso retorno, nesse nosso regresso no tempo. Estão à espera do encontro de outros que estão voltando no tempo também e vão fazer essa volta conosco. Os Eucárida. Eucárida, que do grego quer dizer algo como camarões verdadeiros. É um grupo também notável, com muitas espécies conhecidas atuais. Incluem os camarões, crio, que fazem parte da alimentação de muitos vertebrados marinhos e outros bichos também, componentes importantes ali do zooplâncton. Crio, se eu não me engano, é uma palavra norueguesa. O que quer dizer exatamente eu não me lembro agora. Talvez alguma coisa como peixinhos ou qualquer coisa assim. Caranguejos, siris, lagostas, lagostins, guaiamus, pitus e ermitões. São criaturas muito conhecidas pela humanidade, muito exploradas inclusive comercialmente. O que todos esses eucarídeos, ou todos esses eucárida, possuem como padrão? Vou destacar também somente 16 características. É lógico que existem muitíssimas outras, inclusive moleculares, comportamentais e assim por diante. Mas vamos pegar 16 para que nós não nos fiquemos absolutamente loucos e não consigamos terminar a lista. Então, 16. E por que não 17 ou 15? Porque eu quis 16, né? Se você quiser 15, 12 ou 83, faça você a sua lista, até incentivo. Mas como é minha, eu vou deixar 16. Aliás, essa aula já está com mais de 50 minutos. É bom deixar só em 16. Vamos lá. Corpo segmentado. Faça uma pausa se você estiver cansado, se você não estiver mais prestando atenção, se você estiver dormindo, descanse, pare, volte depois. Não há pressa. O importante é que você assista com calma. E entendendo, claro. Então, corpo segmentado, tagmose, carapaça fundida nos segmentos torácicos, pernas torácicas articuladas, segmentos corporais com a fórmula 586, aquele mais um você já deve desconfiar o que seja, 1 a 3 pares de maxilípedes, 5 pares de pleópodes ramificados, 2 pares de antenas, 1 par de olhos compostos pedunculados, exoesqueleto quitinoso, 1 par de mandíbulas, também sofrem equidise, também apresentam neuroblastos, 4 células cone nos omatídeos, desenvolvimento determinado e blastóporo, dando origem à boca. Vamos examinar essas características com mais calma, especialmente aquelas que nós ainda não tínhamos visto nesta aula. A primeira, carapaça fundida nos segmentos torácicos. Vocês já devem ter olhado seres como lagostas, caranguejos, siris, camarões, que aqui estão representados. Olhem essa região aqui do corpo e vocês vão... Esse aqui eu não sei qual seria o nome popular, né? Acho que não chamariam de camarão, né? Talvez chamassem de caranguejo. Eu não sei se tem nome popular de fato. Em todo caso, não importa. São representantes de Eucárida e possuem sim essa carapaça fundida nos segmentos torácicos.
Inclusive, muitos vão se referir à carapaça do cefalotórax, porque às vezes elas são tão grossas e contíguas que tornam dificílimo reconhecer qualquer tipo de segmentação. E isso é muito particular, por exemplo, em alguns caranguejos e siris, por exemplo. Mais uma, pernas torácicas articuladas. E agora você deve estar falando, mas o que há de novidade, o que há de tão interessante nisso? Isso nós já vimos muitas vezes. A questão é que, quando eu estou falando de pernas torácicas articuladas, talvez tenha faltado um somente ou apenas. Isso porque as demais pernas não são articuladas. Aí está o ponto. Aí talvez esteja o grande ponto. Para quem duvidou dessa coisa de as pernas torácicas serem articuladas e somente elas, bom, você também poderia estar pensando, mas será que essas tais pernas torácicas são articuladas mesmo? Você não precisa recorrer necessariamente a um microscópio. Alguns desses seres são um tanto grandinhos, um tanto crescidinhos. Aqui tem um caranguejo que, se eu não me engano, é aquele caranguejo gigante aranha japonês. Mas veja só o tamanho desses apêndices, o tamanho dessas pernas. E aqui a gente consegue perceber as articulações, os artículos, e daí não tem como dizer então que não são articuladas essas pernas, e todas elas aqui são torácicas. E as outras, as abdominais, por exemplo, enfim, elas não têm essas articulações e, portanto, não serão chamadas de pernas articuladas. Até porque também não auxiliam, talvez não pudessem nem ser chamadas de pernas. Né? Então as pernas são torácicas e são articuladas, isso que é importante agora. Talvez vocês tenham conseguido já perceber nas últimas imagens, mas aqui também é possível notar que os olhos são pedunculados, tem esses pedúnculos, que contribuem, claro, para um aumento do campo de visão sem que o olho composto precise ser muito maior. A gente poderia comparar com moscas ou libélulas, que também têm uma visão tridimensional, em alguns casos, quase que completa. Tanto dorsal quanto ventralmente, para frente, para trás e assim por diante. No caso desses bichos, os olhos são bem menores do que desses outros, né? Eu citei algumas moscas como exemplo. Mas olhem como não são tão grandes assim os olhos, mas com esses pedúnculos eles conseguem, vocês já devem ter visto no comportamento, duas coisas. Não só ampliar muito o campo de visão, direcionando quase como se fossem telescópios, né? Direcionando para independentes, inclusive, direcionando para lugares diferentes, como também proteger. E muitas vezes eles inserem nesses soquetes aqui esses olhos, evitando um dano maior quando atacados, claro. Neste ponto, voltando no tempo, nós temos um encontro de Eucárida, Peracárida, de um outro grupo muito interessante que não vai dar tempo de discutir. Mas vamos tratar só esses dois por enquanto, Peracárida e Eucárida. Um vai servir como grupo externo do outro. E, portanto, aí a gente consegue, comparando as características, identificar quais são as novidades evolutivas, quais são as exclusividades, ou, se você preferir, quais são as autapomorfias. Aqui está. Peracárida apresenta um marsúpio e Eucárida tem carapaça fundida nos segmentos torácicos. As pernas torácicas articuladas, pernas são só as torácicas e elas são articuladas, tem articulação. Além de um par de olhos compostos, isso você já sabia, também está presente aqui. Mas esses olhos compostos são pedunculados.
Isso é importante para este grupo, de uma forma que para o outro não pode ser, já que eles não possuem. No encontro dessas duas linhagens, desta e desta, peracárida e eucárida, nós temos encontro de uma vez. É bom falar encontro porque eu estou pressupondo um retorno, um regresso no tempo, uma volta no tempo. Esta linhagem e esta linhagem descenderam desta. Então, na verdade, elas se separaram. Agora a gente está percorrendo um tempo cronológico aqui no sentido físico, né? No sentido que a gente conhece. Então, aqui embaixo mais antigo, aqui em cima mais recente. Mas como a gente está fazendo uma volta no tempo, então o encontro se dá nesse ancestral comum Eumalacóstraca. Eumalacóstraca. Eu, você já deve saber, que significa verdadeiro. Malacóstraca, malacóstraca. Vamos ver se até o final desta aula a gente não consegue responder. Em todo caso, se marsúpio é exclusivo de Peracárida, desta linhagem, não da outra. E se vocês ouvirem um barulho nos próximos segundos é porque o meu cão resolveu invadir o meu estúdio de gravação, que na verdade é a minha sala de jogos. Mas vamos deixar isso para caso aconteça eu ouvir aqui uns passinhos. Voltando, né? Marsúpio, né? Só dos Peracárida. Os Eucárida possuem carapaça fundida nos segmentos torácicos, pernas torácicas, olhos pedunculados e todas as outras características que eles compartilham, devem compartilhá-las. Isso é mais parcimonioso de ser assumido, do mesmo ancestral, do que adquirido de forma independente. E elas incluem corpo segmentado, tagmose, pernas articuladas, os segmentos corporais nessa fórmula, 5, 8, 6, mais 1. 1 a 3 pares de maxilípedes, 5 pares de pleópodes ramificados, 2 pares de antenas, 1 par de olhos compostos, exoesqueleto quitinoso, 1 par de mandíbulas, equidis e neuroblastos, 4 células coninosomatídeos, desenvolvimento determinado e blastópora originando boca. Eumalacóstraca. Para que a gente possa saber, entre todas as características dos Eumalacóstraca, quais são exclusivas e quais não, de novo precisamos de outro grupo externo para eles. E vamos usar também, eventualmente, esses Leptóstraca. É agora que eles estão entrando, chegando aqui na aula pedindo licença, incluem leptóstracos e pulgas marinhas, mas não são muitos nomes populares porque geralmente são muito pequenos e dá para perceber que não são muitas espécies também. Então, geralmente são desconhecidos pelo público em geral. Componentes muito importantes dos ecossistemas marinhos também, principalmente, né? Ainda que não possuam toda a diversidade, todo o impacto nos ecossistemas, pelo menos até onde a gente consiga entender, que os Eumalacóstraca. A gente está falando de um táxon aqui com muitos mais representantes atuais do que os Leptóstraca. Em todo caso, essas duas linhagens se encontram, ou se você quiser ver no sentido cronológico convencional, descendem de um ancestral comum exclusivo. E elas servem também de grupo externo uma para a outra. Se isso acontece, a gente vai conseguir identificar quais são as exclusividades de cada uma delas. Vamos começar com os Eumalacóstraca. 1 a 3 pares de maxilípedes. Bem notável aqui. Bem notáveis aqui. Cinco pares de pleópodes ramificados. É o que a gente vai chamar de endopodito, exopodito, endópodo, exópodo, enfim. Dá para perceber aqui a ramificação desses apêndices, né? E dos leptóstratos, vamos observar as carapaças bivalves. Vou colocar no singular porque cada um tem só uma carapaça. Então a carapaça bivalve, cada indivíduo tem uma carapaça só. Se você perceber, se você estiver olhando para essa imagem,
Aqui foi removida a parte esquerda da carapaça, dá para ver a outra, para que você possa perceber um pouco da morfologia corporal. Aqui tem uma fotografia de um exemplar, aqui uma outra gravura. Possuem também rosto articulado. Rosto articulado. Esta porção aqui sobre os olhos aqui, né, logo acima dos olhos, não sei se vocês estão conseguindo ver, pode ser movida. Isso dá talvez aí uma capacidade de manipular o meio, talvez um pouquinho limitada, eventualmente mexendo numa coisinha aqui ou ali. Quando, nas raras ocasiões em que devem trombar com os sedimentos, porque eles geralmente ficam nadando livremente ali na coluna da água, né? São livre natantes. Mas isso também eventualmente confere alguma proteção, imagino. Ou de repente, estou especulando, né? Eu realmente não sei as adaptações. Não sei se existem muitos trabalhos sobre isso, né? Relacionados a este rosto articulado. Mas de repente também regular a quantidade de luz que incide sobre os olhos, nessa região aqui da cabeça, tá, gente? Segmentos corporais 5, 8, 7. 5 da cabeça, 8 do tórax, 7 do abdômen. Vamos acompanhar aqui a região do abdômen, porque é aqui que ficou bastante diferente, né? Ou pelo menos um pouco diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vejam que aqui a gente vai encontrar apêndices também, importantíssimos para o nado. Nesse caso, os apêndices do tórax estão totalmente voltados para as trocas gasosas. Mas no caso do abdômen, restam então 7 segmentos. E aqui é o Telson já, né? Então não é um segmento verdadeiro. Então são 7. E são 7 que vão ser chamados muitas vezes também de segmentos do pleon. O encontro desses dois, então, faz com que nós identifiquemos características únicas, como carapaça bivalve, pernas torácicas achatadas e rosto articulado da parte dos leptóstraca. Enquanto isso, a gente encontra os 5 pares de pleópodes ramificados e de 1 a 3 pares de maxilípedes para os eumalacóstraca. Então, esse encontro entre leptóstraca e eumalacóstraca resulta no ancestral comum aos dois e exclusivo no contexto em que estamos estudando, que será chamado de malacóstraca. Ou é chamado de malacóstraca. Malacóstraca. É como se esses daqui fossem os malacóstracos verdadeiros, mas esses fossem todos os malacóstracos. Esses termos são muito interessantes, muito curiosos, né? Porque, afinal de contas, se esses são os malacóstraca verdadeiros, então esses daqui não deveriam ser malacóstraca, né? No entanto, não é o que a gente percebe. Então, apesar da infelicidade na escolha da terminologia, ou pelo menos da forma como a gente interpreta, assim é que é. Então, o conjunto dos malacóstraca é um conjunto maior, que inclui estas duas linhagens, leptóstraca e eumalacóstraca. Leptóstraca eu não havia dito, tem como etimologia lepto, que quer dizer fino, e ostrakon, do grego também, que significa concha. Óstraca. Vamos tentar descobrir agora o que é esse tal de Malacos, mas a gente chega lá. Por enquanto, carapaça bivalve, pernas torácicas achatadas, segmentos abdominais 7 e rosto articulado são autapomorfias de leptóstraca. E eumalacóstraca fica então com 1 a 3 pares de maxilípedes e 5 pares de pleópodes ramificados. As demais características, todas elas comuns a essas duas linhagens,
são herdadas, a gente presume isso, são herdadas do ancestral comum Malacóstraca, que era então uma espécie, esse primeiro Malacóstraca, essa primeira espécie de Malacóstraca era uma espécie que já tinha corpo segmentado. Quando eu digo já tinha, é melhor tirar o já, porque senão dá a ideia de direção, enfim, de uma tendência evolutiva. Eu não quero que vocês pensem assim. Então, era uma espécie que era dotada de corpo segmentado, tagmose, pernas articuladas, segmentos corporais 5, 8, 6, 5 cabeça, 8 tórax, 6 abdômen, 2 pares de antenas, 1 par de olhos compostos, exoesqueleto quitinoso, 1 par de mandíbulas, equidise, neuroblastos, 4 células corinossomatídeos, desenvolvimento determinado e blastóporo dando origem à boca. Agora sim, meia mole ou meia dura? Malakos é algo como mole em grego. Ou, se você quiser, para se lembrar, pode se lembrar de meleca. Eu não gosto muito porque, de forma pejorativa, alguns zoólogos se referem aos invertebrados como sendo melecozoa. Eu sempre achei isso tão sem graça quanto ridículo, né? Mas, para lembrar nesse momento, talvez ajude. Malacos, um termo que se refere mais à estrutura invertebrada, essa ideia de corpo mole. No entanto, ela é muito imprecisa. Né? Muitos dos animais representados nessa imagem, assim como muitos outros que são ditos invertebrados, possuem estruturas muito rígidas no corpo. É exatamente isso que nos leva a essa outra imagem. Veja só um dito vertebrado, aqui no caso uma lontra, sofrendo para... E olha só, eu estou falando de um bicho que tem uma mordida muito forte, né, relativamente. É da família dos mustelídeos, mas são bichos que possuem uma conformação, uma mordida muito, muito poderosa, dentes muito possantes também. Mas esse bicho está sofrendo aqui para comer um que é muitas vezes menor do que ele, um bicho que é muito duro, ostracon. Tem a ver então com essa concha, com essa coisa dura. Então são bichos que por um lado podem ser vistos como moles e por outro lado como duros. E malacóstraca é exatamente a combinação dessas duas palavras de origem grega. É isso aí, minha gente. Espero que tenham gostado. Forte abraço. Tchau.